Olá, que Deus abençoe a sua vida. O nosso versículo nesta manhã, para o nosso tempo de devocional, se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 12, que diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo está preso em Roma, local no qual ele tinha um grande desejo de ir pregar as boas novas do Evangelho. Só que ele chegou naquele local não da forma que ele desejava, ele chegou preso e numa prisão domiciliar onde guardas o cercavam naquele momento. E o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe, uma igreja do qual ele amava muito, pela generosidade desta igreja. E ele diz assim: olha, eu quero cientificar vocês, eu quero falar para vocês de que as coisas que me aconteceram, que vocês podem achar que é desgraça, na verdade tem contribuído para o avanço do Evangelho. Mas que coisas foram essas? O apóstolo Paulo passou por surras, por grandes aflições. O apóstolo Paulo viveu com sede, com nudez, foi apedrejado, já foi dado como morto, foi expulso de várias cidades, foi chicoteado. O apóstolo Paulo passou por grandes e inúmeras aflições, do qual ele sofreu humanamente, padeceu na sua vida. Mas ele diz assim: olha, todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. E ele diz assim: olha, de modo que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: olha, inclusive a minha prisão nesse momento, quem sabe o imperador me prendendo achou que o evangelho cessaria, se esfriaria, mas na verdade foi ao contrário, de modo que eu preso, e há um grupo de guardas pretorianos, a guarda do palácio, que eu talvez jamais poderia pregar o evangelho a eles, que eles jamais teriam aceitação comigo. Mas agora eles são obrigados a ficar na prisão comigo, ou seja, os guardas de 6 em 8 horas rodavam. E o apóstolo Paulo pregava o Evangelho. O apóstolo Paulo fazia daquela provação uma oportunidade em pregar. E da modo que ele ia pregando, que ele ia expondo o caráter de Cristo, aqueles guardas foram se convertendo. E aqueles guardas foram se convertendo e chegando nas suas casas, dizendo: olha, o Deus do apóstolo Paulo, Jesus Cristo, é a mensagem real, é a mensagem verdadeira. E com isso eles procuraram outros irmãos em Roma que estavam com medo, porque o apóstolo Paulo, o maior apóstolo nesse momento, estava preso. Se vão matar o apóstolo Paulo, o que farão comigo? Muitos estavam com medo na sua casa. Mas no momento que eles souberam que o apóstolo Paulo, inclusive preso, estava pregando o Evangelho, pessoas estavam sendo salvas, aqueles irmãos foram estimulados no Senhor, o versículo 14 diz, e ousaram falar sem medo a respeito da palavra de Deus. O apóstolo Paulo não desperdiçou a sua aprovação, não desperdiçou a sua dificuldade, pelo contrário, ele fez da sua dificuldade um momento de pregar as boas novas. Ele usou o ambiente para levar o nome de Cristo, para exaltar o nome de Cristo, de modo que os guardas foram salvos e uma igreja foi fortalecida. Quero te dizer, irmãos, desse devocional, não desperdice a sua aprovação. Qual é ela? Problemas no relacionamento familiar, problemas de ordem financeira, problemas, quem sabe, de ordem com alguma doença, algum diagnóstico indesejado, e você está pensando sobre isso. Te digo, não desperdice a sua aprovação, não murmure, não fique contendo, não fique reclamando porque eu. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, nos momentos difíceis, e para que nós possamos chegar no final da nossa trajetória e dizer que as coisas que me aconteceram, as provações, as dificuldades, as aflições, as calúnias que me aconteceram nesta vida, na verdade foram usadas para o progresso do Evangelho. A cada dificuldade que eu tinha, pessoas eram salvas, pessoas eram fortalecidas no Senhor, fazendo o qual o propósito da nossa existência é esse. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, o encoraje a viver para o progresso do Evangelho. Mais uma vez, não desperdice a sua aprovação. Pelo contrário, ressignifique elas aos pés da cruz,
que Deus irá lhe dar de fortalecer de maneira suficiente para encarar ela, glorificando a Deus. Amém. Que Deus o abençoe.